think you're better off alone. Vamos lá, vamos ver agora a anatomia do coração, parte 3. Configuração interna. A gente vai ter átrios, os ventrículos, o orifício atrioventricular, o tabique e as válvulas. No átrio, vamos ter as paredes delgadas, a característica, superfície lisa. Já os ventrículos, o que a gente vai ter? Paredes grossas, superfície irregular. O interior dos ventrículos, a gente vai ter os pilares de primeira ordem, os pilares de segunda ordem e os pilares de terceira ordem. Os pilares de primeira ordem são como colunas. Os pilares de segunda ordem são como pontes. Os pilares de terceira ordem são como engrossamento, um espessamento. Então tá aqui, pilar de primeira ordem, pilar de segunda ordem e o pilar de terceira ordem. Vamos ver agora o átrio direito. E ele vai ter o quê? 5 paredes. Uma interatrial, uma superior, uma inferior, uma anterolateral e uma atrioventricular. Interatrial, o nome já está dizendo, está entre os átrios. Uma superior vai ser a veia cava superior. A inferior vai ser a veia cava inferior. A anterolateral seria essa parede aqui. Vai ter cada parede vai ter seus detalhes. Algumas sim, outras não. E uma atrioventricular, que vai ser justamente a válvula tricúspide, que vai servir como uma parede para delimitar a câmara do átrio direito. Então, a parede anterior, o que é que a gente vai encontrar? A fossa oval, que seria isso aqui. Vamos ter o limbo da fossa oval ou anilho de Vielces. É a mesma coisa, são sinônimos. E seria o que? Essa borda em volta da fossa oval. A gente vai ter a parede superior, que vai ser o quê? A veia cava superior, como a gente já falou. A parede inferior, essa sim tem muito mais detalhe. O que é que a gente vai encontrar? O orifício da veia cava inferior, tá aqui. E aí vai ter o quê? A válvula de Eustáquio, seria essa válvula aqui, mas lateralmente. O orifício do seno coronário, esse aqui é o orifício do seno coronário. E a gente vai ter o que lá? A válvula de Tebésio, que seria essa aqui. Já temos aqui duas válvulas, de Eustáquio e Tebésio, que é mais medialmente, enquanto um é lateralmente, outro é medialmente. Lembrando que a válvula de Eustáquio é lateral, a válvula de Tebésio é medial. O tendão de Todaro é justamente a junção desses dois tendão, que se chama tendão de Todaro, e o tendão da válvula da veia cava inferior, e do anilho de Vielces, a válvula de Eustáquio. Então, esses dois tendões vão se juntar e formar esse tendão de Todaro. E o nódo atrioventricular. O que seria o nódo atrioventricular? A gente vai ter a parede interatrial, vamos ter a parede atrioventricular e vamos ter uma parede interventricular. Nessa parede atrioventricular, a gente vai ter um nódulo ali, que o nódulo vem do sinusal e vai se conduzir para o nódo atrioventricular, que é a condução que o coração, a condução elétrica do coração por onde ele passa. Começa do nódo sinusal e vai para o nódo atrioventricular, para depois espalhar por todo o coração na parte ventricular. Vocês vão conhecer isso em anatomia 4 do coração. Então, a parede anterolateral, que seria essa aqui, que é que a gente vai encontrar nela? Um segmento posterior ou sinusal, uma cresta terminal ou nódo sinoatrial, o seno das venas cavas, o tubérculo intervenoso de Lauer, o segmento médio ou pectino, que é o músculo pectino, isso aqui é o músculo pectino, o segmento medial ou a aurícula direita, que seria esse resquício aqui, ó, a aurícula direita, a parede atrioventricular ou orifício atrioventricular direito, que é a válvula tricúspide. Então aqui, ó, estaria a válvula tricúspide e aqui estaria a outra parede. Então a parede aqui atrioventricular é uma, e a parede anterolateral vai ter tudo isso: segmento posterior sinusal,
A crista terminal ou nodo sinoatrial, que estaria mais ou menos aqui, ó, nodo sinoatrial. O seno das venas cavas, o tubérculo intervenoso de Lauer. O tubérculo intervenoso de Lauer é que entre uma veia cava e outra, quando se junta aqui, ó, aqui dá para ver o resquício dela aqui. Estaria aqui, ó. Essa divisãozinha aqui, ó, seria esse tubérculo. Essa divisão entre uma veia cava e outra. Seguindo, vamos ver só uns detalhes aqui, ó. Cajado aórtico, aqui seria a aurícula, aqui seria o ventrículo direito, aqui seria o seno coronário, deixa eu colocar com outra cor. Aqui seria, ó, o orifício da vena cava inferior, fossa oval, limbo da fossa oval, tendão de Todaro. Aqui estaria a válvula da veia cava inferior e aqui estaria a válvula do seno coronário. Aqui, ó, tá a parede anterolateral do átrio. Seguindo. Ventrículo direito. Vai ter o quê? 3 paredes. Muito tranquilo. Vai ter a anterior, ou que pode ser também chamada de externo-costal, que está voltada para o externo e costilha. Medial ou septal. Inferior ou diafragmática. Ele vai carregar 2 nomes. Vai ter a base e vai ter um orifício de saída. Esse orifício de saída seria justamente aqui no tronco pulmonar, no seno não, nas válvulas, vai passar pelas válvulas do tronco pulmonar e vai direto para o tronco pulmonar. Então esse é o orifício de saída. E aí o que a gente vai ter? Ó, na parede anterior vai ter o músculo papilar anterior, ou seja, na parede anterior seria essa aqui. Vai ter o músculo papilar anterior. Cada músculo vai ter o nome de acordo com a válvula, como a gente vai ver quando se tratar como a gente já viu na aula 2, quando falou dos anilhos e tal, das válvulas. A parede medial ou septal vai ter o tabique interventricular, o músculo papilar septal, que também pode ser chamado de lusca, trabécula septomarginal, que também pode ser chamada de banda moderadora, que é o do músculo papilar anterior ao músculo papilar septal. Então ele vai pegar, ó, aqui, ó, o septal e o músculo anterior. Essa aqui seria a nossa banda moderadora ou apenas o músculo papilar septal de Lusca. A gente vai ter a crista supraventricular de His e o Spondylhof, que seria isso aqui, ó, Spondylhof ou do tabique da parede anterior. Tem um slide que aponta isso direitinho. Então vamos lá. Parede inferior, músculos papilares posteriores, vão ser 2. Na base a gente vai ter o orifício atrioventricular direito e o válvula tricúspide. O orifício de saída, a válvula pulmonar, e o cono arterioso ou infundíbulo. Essa região aqui seria o cono arterioso ou infundíbulo, como a gente já viu na configuração externa da parede do coração. As 3 paredes possuem músculos papilares. Então tá aqui, ó, trabécula septomarginal ou banda moderadora, que vai ligar essa parede com a medial aqui. O músculo papilar anterior com o músculo papilar septal. Aqui, ó, como a gente falou, eu falei aqui, mas só corrigindo, tá aqui, crista supraventricular de His ou Spondylhof, do tabique da parede anterior. Como aqui foi arrancado, a parede anterior estaria aqui. Esse aqui seria, deixa eu apagar aqui. Esse aqui seria a nossa crista. Só corrigindo. Vamos lá. Então a gente vê aqui a trabécula septomarginal. A parede foi arrancada. A gente está vendo as cordas tendinas, músculos papilares. Lembrando que a posterior tem 2 músculos papilares. Isso aqui as cordas tendinas, isso aqui é a válvula. Aqui o átrio, veia cava, a aorta, tronco pulmonar. Aqui a gente está vendo o seno, as válvulas do tronco pulmonar.
Aqui está a aurícula esquerda. Vamos seguir. A aurícula esquerda vão ser o quê? 6 paredes. Então pensa numa caixa que vai ter essas paredes, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e essa anterior aqui, ó, fechando tudo, 6. Certo? Então vamos ter o que? Uma parede aqui, ó. Do jeito que tá aqui, se você pensar nessa caixa, vai ter a parede anterior, uma parede posterior, superior, inferior, interatrial e lateral. Então, ó, na parede anterior, o que é que a gente vai ter? O orifício atrioventricular e a válvula mitral. Na parede posterior, 4 venas pulmonares. Na parede lateral, a aurícula esquerda. São as coisas mais importantes que vai encontrar nessas paredes, são nessa, anterior, posterior e lateral. A inferior não tem nada, mas está ali passando o seno coronário. Na superior vai estar ali a aurícula esquerda, a atrioventricular, que a gente já sabe que vai formar a válvula mitral. Na interatrial não tem muita coisa, que é a parede mais medial, que é essa parede aqui, ó, interatrial, não tem nada, só um resquício lá da fossa oval. A posterior a gente vai ter as 4 venas pulmonares que vem aqui atrás. E falamos de todas: inferior, superior, anterior, posterior. Falamos. Tá aqui a aurícula esquerda. Tá aqui as 4 venas pulmonares. A outra tá tirada aqui, não dá pra ver, que é a parede posterior. Essa parede aqui mais medial, septal, que está entre os atos, vai ter aqui, ó, a válvula da ventana oval. A inferior aqui, ó, vai ter por fora aqui, ó, o seno coronário. A superior vai ter a aurícula esquerda. A outra aqui vai ter a válvula mitral. E a lateral, que não vai ter nada. O ventrículo esquerdo vão ser 3 paredes, assim como foi no ventrículo direito. Uma lateral ou esquerda, inferior ou diafragmática, medial ou septal. O nome muda, mas a quantidade de parede é igual. Vai ter uma base, um vértice e um orifício de saída. Então pensa nele como se fosse um cone, certo? O jeito que tá aqui, ó. Vai ter o formato de um cone. Então, assim como um cone, vai ter um vértice, ó, aqui, vai ter a base. E aí vai ter as paredes, anterior, septal e inferior, ou diafragmática. A parede lateral ou esquerda, o que é que vai ter? O músculo papilar anterior. Parede inferior, músculo papilar posterior. A parede medial ou septal vai ter o quê? Tabique interventricular. Na base vai ter o orifício atrioventricular esquerdo e a válvula mitral. No vértice vai ter o vértice do coração, tá aqui. E o orifício de saída, que é da válvula aórtica. Aqui não mostra, mas tem uma válvula de saída, que é para onde o sangue vai fluir, da válvula aórtica. A parede septal não possui músculo papilar. Então lembra disso. Parede septal no ventrículo esquerdo não tem músculo papilar. Parede septal não tem músculo papilar. E aqui está o nosso ventrículo esquerdo. Essa é a aula 3 de coração e agora vamos para a aula 4 de anatomia do coração.